Pensa comigo, o que acontece quando uma das maiores economias do mundo, que tem uma frota de mais de 70 milhões de veículos, encara juros altíssimos e, ao mesmo tempo, uma revolução elétrica batendo na porta? Pois é, essa é a história do Brasil em 2025 e a gente vai mergulhar nos números para entender esse cenário fascinante. E para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só esse número: 213 milhões de pessoas. Essa população que o Brasil deve ter em 2025. Cada uma dessas pessoas é um consumidor em potencial, o que faz do país, claro, um dos mercados mais disputados do mundo pela indústria automotiva. Então, nosso roteiro hoje vai do macro ao micro. A gente vai começar entendendo a força da economia do país, depois mergulhar na frota de veículos, descobrir quem está mandando nas vendas e no final a gente vai entender o que está abastecendo o futuro da mobilidade por lá. Bom, tudo começa por aqui, né? Pelo motor que move o país, a economia. Para a gente entender por que as pessoas compram os carros que compram, primeiro a gente precisa sacar qual é o cenário financeiro em que elas estão vivendo. E, olha, estamos falando de um PIB projetado de 2,29 trilhões de dólares. Isso não só coloca o Brasil ali no topo, entre as maiores economias do planeta, como também firma o país como uma potência econômica aqui na América Latina. Mas aí vem o primeiro grande desafio. Uma taxa de juros de 15% é basicamente um freio de mão puxado na economia. Para o consumidor, isso significa que financiar um carro novo fica muito mais caro. E para as empresas, quer dizer que investir em expansão vira um risco bem maior. Só que, apesar desses juros altos, o cenário não é de terra arrasada, não. A inflação parece estar sob controle e a taxa de desemprego é relativamente baixa. O PIB per capita, que dá uma ideia da renda média, fica ali em pouco mais de 10 mil dólares. Ou seja, o retrato é de uma economia que aguenta o tranco, mas que opera sob uma pressão enorme. E essa capacidade de aguentar o tranco vem de uma base industrial super diversificada. Pensa só, agronegócio, mineração, petróleo, são todos gigantes que precisam de frotas enormes de caminhões e veículos de trabalho. E claro, no meio de tudo isso, está a própria indústria automotiva, que é um dos grandes motores de emprego e inovação do país. Certo, com o cenário econômico na cabeça, vamos sair um pouco dos gráficos e ir para o asfalto. Quantos carros, picapes e SUVs estão realmente rodando pelas ruas e estradas do Brasil? 72,3 milhões. Essa é a quantidade de veículos leves na frota brasileira. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a população inteira de vários países da Europa. Colocando isso em perspectiva, é como se existisse um veículo para cada 3 pessoas no país. Isso deixa bem claro que carro ali não é só um luxo, é uma peça-chave na vida de milhões de brasileiros. E olha só esse dado aqui que faz os olhos da indústria brilharem. A idade média da frota é de 12 anos. O que isso quer dizer? Que tem milhões de carros nas ruas prontinhos para serem trocados. É um mercado gigantesco, meio adormecido, só esperando para ser acordado com modelos novos, o que, claro, aquece todo o setor de peças e serviços. E o mercado não está parado, não. A produção nacional é forte, com 2,6 milhões de veículos saindo das fábricas. E o mais importante, quase tudo que é produzido é vendido, com 2,55 milhões de carros novos sendo emplacados. Isso mostra um mercado aquecido e um crescimento sólido de 2,6% ao ano. Ok, a gente já viu que a frota é gigante e não para de crescer. Mas afinal, quem está no comando? Quais são as marcas e os modelos que o brasileiro realmente está colocando na garagem? No pódio das marcas, a liderança é absoluta. A Fiat, que é uma das joias da coroa do grupo Stellantis, domina completamente o mercado. Volkswagen e Chevrolet vêm logo atrás, numa briga bem acirrada pelo segundo lugar. E a força da Stellantis é tanta que eles ainda conseguem colocar a Jeep entre as 5 mais vendidas. E o carro mais vendido do Brasil só confirma o poder da Fiat, é a picape Strada. Ela é um verdadeiro fenômeno, porque serve tanto para o trabalho pesado durante a semana, quanto para o lazer no fim de semana. Logo depois, vem o coração do mercado brasileiro, os carros compactos. Volkswagen Polo, Fiat Argo e Hyundai HB20 mostram que o consumidor está de olho em eficiência e num bom custo-benefício. Mas a gente sabe que ter um carro não é só comprar, tem que abastecer. E essa talvez seja a parte que mais dói no bolso do motorista. Vamos dar uma olhada em quanto custa para manter o tanque cheio ou a bateria carregada? Bom, na bomba de combustível, os preços da gasolina e do diesel são bem parecidos, ambos ali na casa de $1 e pouco por litro. Mas a grande carta na manga do Brasil aparece aqui, o etanol. Custando 83 centavos de dólar, ele continua sendo a alternativa mais barata para quem tem carro flex.
Mas a verdadeira virada de jogo está aqui. Vamos comparar o custo para rodar a mesma distância. Com gasolina, o gasto é de $1,15. Agora, segura essa. Com eletricidade, esse custo despenca para apenas 32 centavos. É menos de 1/3 do valor. A economia é simplesmente brutal. Então, o que acontece quando a gente junta todas essas peças? De um lado, uma economia forte, mas com crédito muito caro. Do outro, uma frota envelhecida e um custo de eletricidade baixíssimo. O que isso tudo significa para o futuro do carro no Brasil? Fleet Mobility Today.